Olá pessoal, tudo bem? De certa forma não é bem como a gente havia previsto, né? Porque a gente estava previsto voltar no dia 6 às aulas, mas a gente sabe que é mais importante a preservação da vida, então a gente sabe que foi prorrogado até o dia 30 de abril as aulas à distância, vamos dizer assim, o isolamento, né? Então assim, eu vou fazer alguns vídeos sobre os assuntos que a gente trabalhou em aula ainda, que ficaram naquele período de aquelas 2 semanas para a gente fazer exercícios e entregar, que são aquele questionário de economia com as 10 questões e depois o exercício do Excel também, que é a análise das fórmulas utilizando como conteúdo a análise do estoque, certo? Então assim, antes de a gente começar mesmo, eu quero dizer que não tem como não dizer que, né, a gente sente saudade desse convívio todo, mas que é por um bom motivo esse afastamento. Eu sei também que a vida da gente mudou, dá para dizer que aquele mundo que a gente vivia não existe mais, né? Tem empresas fechadas no sentido do movimento, tem essa crise financeira e econômica que deixa todo mundo preocupado com esse fechamento do comércio, tem pessoas que estão trabalhando em casa e acumula a rotina da casa mais a rotina da escola, a rotina do trabalho. Então assim, é um turbilhão de sensações e angústias e pensamentos, que isso também é o conceito da pandemia, né? Pandemia é isso, é uma confusão geral em todos os sentidos. E a confusão é uma palavra leve, né? É um problemão que a gente está vivendo. Mas eu acredito que a gente está fazendo a parte da gente e vai dar tudo certo, né? A gente tem assim que ter fé e esperança, porque na pior das hipóteses o vírus tem um prazo de vida, né? O vírus tem uma vida útil. Passando a vida desse vírus, né, as coisas tendem a começar a se acalmar e voltar ao normal de novo. E é isso que a gente espera, né? Então vamos começar os nossos vídeos pelo exercício de economia, certo? Então, pessoal, vamos começar a comentar aqui este trabalho. Antes assim de começar a explicar o conteúdo, eu quero só lembrar assim uma dica para vocês, no sentido de que vocês não se angustiem com os trabalhos, a quantidade, etc, porque vocês têm que ter uma rotina de vocês fazerem a atividade da noite, do dia. Então, se hoje é terça, eu faço de terça, se hoje é de quarta, eu faço de quarta e assim por diante. Porque, como eu falei antes, vocês têm assim, tá todo mundo ou preocupado com o trabalho ou tá em casa com o trabalho acumulado. Então a rotina da gente, a gente tem que se organizar para colocar a ordem nas coisas da melhor forma que a gente conseguir. Uma dessas formas em relação ao estudo é isso: fazer as atividades da noite. Porque se você estivesse na escola, das 7 às 10 são 3 horas. Se vocês gastarem 1 hora, 2 horas por noite, ainda estão no lucro. E vai dar tudo certo, igual. Outra coisa é a questão assim da série que vocês estão. No terceiro semestre são concluintes. Então é normal o terceiro semestre ser mais puxado, mais pesado, exigir mais no ritmo do terceiro semestre, no ritmo de formandos. Então tá tudo dentro do que é para ser, dentro do que, né, a gente está vivendo. Então se mantenham firmes e vai dar tudo certo, como eu já falei. Então, pessoal, aqui, este conteúdo aqui foi na nossa primeira aula 1 e 2, 10 e 17, e é para situar vocês dentro desse ambiente de economia. Eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: isso aqui não é um curso de economia. A gente está visitando, conhecendo alguns conceitos de economia, mas o curso de vocês é em técnico em contabilidade. E o que este vídeo, o que esse conteúdo de economia está aqui? Para vocês ajudarem a entender melhor como é que está a empresa, onde ela está. Imagine assim, imagine um mar, um barco, né, um navio, sei lá o que vocês quiserem. O navio em si é a empresa, né? Quem está lá no leme conduzindo o barco é o administrador. A grosso modo, a gente pode dizer que o motor do barco é a contabilidade. E onde é que o barco está? O mar é a economia. Então é por isso que a gente estuda economia no curso, porque como é que eu vou conduzir o barco
Como é que eu vou, né, dar força para o barco se mexer se eu não sei onde é que eu estou? Então aqui o objetivo é esse, é vocês conhecerem como é que essas regras do mercado funcionam, para a partir daí então poder embasar melhor a atuação de vocês em relação à gestão da empresa, né? A utilidade do contabilista aqui é prestar informações para a tomada de decisão, certo? Então vamos dar uma olhada nesse conteúdo. Primeiro, assim, também antes de começar, né? Vários de vocês entregaram, mostraram foto do caderno e assim eu achei ótimo isso aí, a integração de vocês. Mas esse exercício era para ficar no caderno mesmo, para fixar o nosso ponto de partida é esse ponto aqui, certo? Então assim, excelente, muito obrigado para os que enviaram foto e até por e-mail digitaram e mandaram, mas é para ficar no caderno, certo? Então vamos continuar. A gente corrigiria isso aqui na aula, mas como não tem aula, vamos fazer por aqui mesmo, tá? Então o primeiro, a pergunta era qual dos conceitos apresentados, na sua opinião, ajudam melhor o técnico em contabilidade a entender a importância de conhecer essa ciência, tá? Então, primeiro de tudo, a economia, ela não é uma coisa tirada da cabeça, ela é uma ciência. A ciência tem toda uma maneira de trabalhar, um método que vai dar credibilidade no que ela falar, certo? Então aqui nós temos os vários conceitos, ó. Nós tínhamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 conceitos. E vocês tinham que escolher um para que vocês achassem melhor, né? Então vamos analisar cada um deles. Vocês poderiam ficar por aqui, ó. Economia é uma ciência social que estuda a produção, circulação e o consumo de bens e serviços que são utilizados para satisfazer as necessidades humanas. Então ela é uma ciência social, significa que ela estuda as pessoas, né? Como as pessoas se interagem e que consequências trazem isso, essa interação. Onde é que ela está focada? Na produção, na circulação e no consumo de bens e serviços. Então ela estuda, uma ciência focada nessas etapas aqui do processo de funcionamento do mercado, né? Que são utilizados para satisfazer as necessidades. Então não é só produzir um produto futilmente falando, que não, sem função nenhuma. São aqueles, o foco dela é nesse sentido aqui, utilizados para satisfazer as necessidades. Depois no texto a gente sabe que as necessidades são infinitas, aquela história toda, mas por enquanto aqui é só o conceito. A ciência que estuda a escassez podia ficar por aqui também. Esse conceito é um conceito. Se vocês entenderem o que ele está dizendo, está perfeito. Então aqui, ó, ela estuda a escassez. Aqui está relacionado com a essência do problema que a economia trata. Ela trata de como é que as necessidades humanas são satisfeitas. E para produzir, a gente sabe que não existe recurso infinito. Então, como é que vão administrar a escassez? Já que não tem tudo de tudo, a gente tenta gerir, administrar, né, a escassez. Outro conceito, a ciência que estuda o uso dos recursos escassos na produção dos bens alternativos. De novo, aqui ela foca no problema fundamental da economia, ó, recursos escassos, né? Então, ela estuda o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer mais, já que eu não tenho recurso para tudo, então a gente vai priorizar o que é mais necessário, né? Essa seria a regra. Então, seria aqui também um conceito que bastaria. O próximo conceito, o estudo da forma pela qual a sociedade administra seus recursos escassos. Ó, de novo, aqui a questão só que acrescentou aqui a sociedade. Ó. Então como é que a sociedade administra. Então nesse caso aqui, sociedade a gente pode levar até em relação a estados, países, governos, né? Como é que cada país, cada sociedade administra os seus recursos escassos. E a economia, o último conceito disponível na apostila, economia é uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade com a finalidade de satisfazer a necessidade. Esse aqui está bem completo, né? Mas não é questão do mais completo ou do mais objetivo, a questão é que na sua opinião. Então você tem que escolher qual desses aqui vocês usariam para contar para alguém. Eu vou explicar para o meu patrão, eu vou explicar para minha esposa, para o meu marido,
sei lá, né, numa conversa com amigos, a economia é tal coisa. Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, né, que só se fala em economia, então dá para ter uma ideia melhor usando esses conceitos, um deles, o que a gente está enxergando de fato, né, que está todo mundo falando em relação a essa pandemia. Então aqui você tem que escolher um destes conceitos e se posicionar, né? Eu acho que esse aqui é melhor porque bababá. Eu acho que esse aqui é melhor porque na minha opinião. Então aí vocês aqui vão dizer por que esse é o melhor para vocês. O número 2. Explique o que é o problema fundamental do qual a economia estuda e pretende resolver. Então assim, ó, já que nesses conceitos a gente já vinha falando, ó, de necessidades, né, de escassez, produção de bens, ó, recurso escasso, produção de bens e assim por diante, ó. Então o problema da economia é justamente esse, é uma escassez de recursos de produção para enfrentar necessidades humanas infinitas. Então explique o que é resposta livre, o que vocês vão colocar com as palavras de vocês, desde que nas palavras de vocês esteja essa função aqui, que esse aqui que é o problema da economia. Então o problema fundamental da economia é justamente tentar fazer a sociedade mais feliz possível, né? Que as empresas fiquem felizes, que os empregados fiquem felizes, que as famílias fiquem felizes, tentando conciliar essas duas grandezas, né? Recursos de produção escassos, né? Então aqui número 3 vai avançando neste assunto. Cite os fatores de produção e dê o exemplo de cada um para uma empresa. Então aqui, ó, recursos de produção, nós temos os fatores de produção. Os recursos de produção ou os fatores de produção são aqueles elementos centrais, principais, mínimos que a gente precisa para que exista um produto ou um serviço. Então, qualquer produto ou serviço que vocês pensarem, imaginarem agora, vai envolver recursos naturais, vai envolver mão de obra e vai envolver o capital, certo? Então, assim, quando a gente fala isso aqui, recursos naturais, é um rio, uma árvore, pode até ser, mas é focado na produção. Mão de obra é uma coisa, se eu disser mão de obra, até pode ser abstrato, porque pode ser desde a pessoa que, o presidente da empresa, até a pessoa que serve o café para o presidente, né? Então a mão de obra é bem ampla. E o capital, a mesma coisa. Quando a gente fala em capital, a gente pensa dinheiro. Mas a gente não vê dinheiro empilhado, né? As pessoas não se sentam em cima do dinheiro. Onde é que está o capital? Está no prédio, está no estoque, está nas máquinas. Então esses recursos aqui, combinados em maior ou menor grau, conforme o tipo de produto e serviço, é que são os fatores de produção. Eles também são chamados de insumos, né, dentro da economia, mas se vocês quiserem falar mais corretamente, fatores de produção é um termo mais aceito. Mas a gente escuta bastante insumos. Então, insumos eles são os fatores de produção. Se eu falar fatores de produção, se eu disser insumos, né, eu estou falando da mesma coisa, certo? Onde é que a gente vai enxergar eles aqui? Dê um exemplo para cada um. Então você tem que pensar numa empresa, ou pensar genericamente e tentar identificar cada um dos fatores. Então, por exemplo, a mão de obra é o trabalho, o ser humano. Então nós temos, né, o técnico, contabilidade, temos o professor, depende do tipo de empresa, nós temos a mão de obra. O capital são os recursos financeiros. Então, o capital a gente não, como eu falei, a gente pensa, quando escuta capital, pensa em dinheiro, né? Mas capital são os recursos financeiros como um todo. Então, a gente pode identificar que o capital num computador, né? No prédio, no veículo, no estoque e assim por diante. Então, aqui o exemplo, pegando como exemplo uma loja de móveis, certo? Onde é que estão os recursos naturais? A gente pode identificar nos produtos que a empresa vende, né? Por exemplo, uma loja de móveis ela comercializa roupeiros. Nós temos a madeira, por exemplo. Né? Vocês entenderam, né? Depois também a gente pode enxergar esses recursos naturais
na instalação da empresa, né? Ela não está flutuando no espaço, ela está no planeta Terra, num ponto definido dentro de uma cidade, então ali aquele espaço físico que ela ocupa também. A gente pode identificar o recurso na água, desde na água para o produto, para a produção, até a água, né, no sentido elemento para a vida, mas então os recursos naturais eles estão, a gente não tem um produto que não tenha recurso natural ali neles, né? Mesmo que esse produto é todo de pedra, todo de plástico, não interessa, porque qual é a origem da pedra, qual é a origem do plástico? São recursos naturais, né? Mão de obra, próximo elemento aqui, ó, dos fatores de produção, mão de obra. Na loja de móveis, os vendedores, o contabilista, o gerente, assim por diante, né? Todas as pessoas que trabalham na empresa são exemplos da mão de obra. E o capital, o dinheiro que os sócios deram para montar a empresa, né? O caixa, o dinheiro está no caixa. A empresa tem móveis, utensílios, prateleiras, cadeiras, mesas, no estoque, né? Então, assim, ó, isso é importante para vocês identificarem. Isso tudo é uma sequência, ó. Então, vocês identificaram o problema da empresa, que é gerir os recursos de produção. Ok, mas quais são os recursos de produção? Natureza, mão de obra e capital. E como é que eles são utilizados na empresa? Então, assim, ó, por quê? Porque conforme vocês tiverem o tipo de negócio, vai ter uma intensidade dessa necessidade de recursos, né? Conforme o tipo de negócio, define até o tipo de localização que ele vai ter. Ou se a gente olhar ao contrário, olha como as cidades são diferentes. Vamos pegar Camaquã com Arambaré, Dom Feliciano, Pelotas, Porto Alegre, São Paulo, né? Então, conforme o tipo de disponibilidade de recursos de produção, né, a gente pode definir até o perfil de um município, ou de um estado, ou de um país, né, ou de um continente até. Se a gente comparar os continentes, a gente tem vários continentes, né? Vamos comparar a África com a América, e o continente americano e Europa. Vou pegar só esses três para começo. Né? São diferentes. Por quê? Porque tem uma combinação diferente de produção. Compare os países. Então, é importante a gente conhecer isso aqui, porque a gente começa a entender por que as coisas são como são, né? Por que elas estão funcionando do jeito que estão funcionando. Um dos fatores que envolve aqui são os fatores de produção. A mão de obra reflete até em relação à cultura. Por exemplo, a colonização. Se a gente pegar como é que a nossa região sul do Rio Grande do Sul foi colonizada e a região norte foi colonizada, define o perfil da região também. Então isso é muito importante para a gente ter uma visão geral de como é que as coisas, por que é o que é, ou por que as coisas são assim. Elas têm uma origem de começar, né? Porque tem uma facilidade ou uma escassez de fatores de produção. Já começa por aí. Aprofundando então essa história da questão da ação da economia, nós temos a pergunta 4 aqui, ó. Apresente exemplos de respostas para as questões da economia para uma empresa comercial ou industrial. Então vamos por partes, ó. As questões da economia. O que é isso? As questões da economia são as questões que ela faz, as perguntas que a economia faz para tentar resolver esse problema aqui da escassez de recursos com necessidades infinitas. Então, se a gente pegar, vamos começar pelo começo. O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Essas são as questões da economia. Como a gente está fazendo, não está estudando economia pura num curso de economia, a gente está estudando economia aplicada ao técnico, então a gente já focou essas questões aqui na questão empresarial. Onde é que a gente consegue enxergar isso? Então vamos analisar o conceito da economia para essas perguntas. Então, o que e quanto produzir está relacionado aqui, ó. O que produzir, vamos colocar aqui, ó. Mais bens de consumo ou bens de capital, tá? Então isso aqui já define o tipo de
país, né? E por consequência tudo que tem dentro do país já vai ter de uma maneira mais intensa ou menos intensa dentro dessa questão aí. Então se um país ou uma sociedade envolve decidir produzir mais bens de consumo, ela vai ter toda uma estrutura de produção. E se ela, por outro lado, os bens de capital, vocês estão lembrados disso aí, né? Estudaram talvez em OTC, os bens de consumo de capital. Os bens de capital são os bens para fazerem outros bens. Então aqui nós temos como exemplo as máquinas, né? Então ou a gente faz uma sociedade industrial ou uma sociedade de consumo e não de produção de bens, né? Então vamos analisando aqui o texto. Ó. O mercado precisa ou incentiva mais uma empresa comercial ou uma indústria ou bens de capital, ou os dois, ou a prestação de serviços. Então essas questões aqui são questões relacionadas com definição do perfil do município, do estado, do país. E a partir de como elas são definidas, vem todas as políticas de incentivo. Então, por exemplo, se tem uma lei que beneficia a montagem de uma empresa comercial, essa empresa aqui, esse país, a sociedade está incentivando produzir bens de consumo. Por outro lado, se é um país onde as leis beneficiam mais as indústrias, então é um país que decidiu pela produção de bens de capital. E pode acontecer também um equilíbrio, né? A gente ter leis que beneficiam o comércio e a indústria. Então tem uma decisão aqui de o que produzir, bens de consumo e bens de capital. O quanto produzir está relacionado com o volume de produção. Então esse volume de produção está focado em alguma coisa que ele queira abastecer, né? Essa questão da produção, ela ajuda a regular o preço. Depois a gente vai vendo avançando a questão das leis de demanda e oferta, mas por enquanto aqui no texto vamos focar só no que está escrito aqui. Ó. O quanto fica por conta do volume de produção, que pode ser para abastecer o mercado para regular preços, ou por um período de tempo específico para incentivar a região, ou que tipo de país será fornecedor de matérias-primas ou industrializado, etc. Então aqui ó, as perguntas, né? O que e o quanto produzir. Sobre o que nós já falamos aqui. Agora sobre o quanto produzir, a gente vai definir este quanto produzir conforme os objetivos da gestão do país, por exemplo. Então, o quanto ele pode produzir para que o produto não suba demais o preço, né? Ou ele pode incentivar uma região ou um produto específico. Você deve ter ouvido falar de tempos, por exemplo, que o governo incentiva a indústria isentando de IPI. Isso tem um exemplo aqui para aumentar a produção, né? Aqui no texto tem um exemplo em relação ao governo propriamente dito, né? A questão das obras públicas. Ele pode incentivar uma região, né, realizando obras ou permitindo a instalação de empresas. Então é uma ação governamental. Ou o tipo de país, né? Aqui é uma relação assim, muito maior, né? O país, que país nós somos? O Brasil historicamente é um país fornecedor de matérias-primas, mas atualmente tem quem classifique ele também como um país industrializado ou semi-industrializado, dependendo das classificações que existem. Então essas duas questões primeiras aqui, o que e quanto produzir, está relacionado então até mesmo para formar o perfil do país, certo? Vamos para o próximo. Como produzir? O produzir está relacionado com eficiência produtiva, que está relacionado com capital ou mão de obra. Então a combinação de mais ou menos capital ou mais ou menos mão de obra na produção vai definir o grau, né, de eficiência da produção no país. Então vamos olhar aqui. Ó. A decisão de produção tem como objetivo empregar mão de obra, por exemplo, uma lavoura, construções, etc. Ou a decisão de produção envolve resultados rápidos, emprego de máquinas e tecnologias mais avançadas, exemplo, móveis para exportação, produção de bens de capital, etc. Então, assim, ó, o como produzir está relacionado com esses dois, vamos destacar aqui, ó,
com esses dois aspectos. Ó. O país está escolhendo a forma de produção dele, como produzir, utilizando mais mão de obra, certo? Para incentivar o emprego, por exemplo, ou ele quer se destacar competitivamente produzindo com esse perfil. Então, o como produzir, de novo, né? Tudo isso aqui, todas essas questões aqui, elas definem como é que o país está se mostrando para o mundo, está se posicionando, certo? E a última aqui que nós temos é para quem produzir. Quem produzir fala então, ó, como será a distribuição de renda gerada pela atividade econômica. Quais os setores beneficiados? Então, para quem produzir, né? Quais os setores beneficiados? Se a gente falar de governo, o incentivo à produção tem como objetivo incentivar uma região, um país ou um setor específico. O que eu falei antes ali, ó, redução de impostos para a indústria. Não vão pagar o ICMS, não vão pagar o IPI, ou vão ter um desconto na alíquota. Então, esse é uma questão assim, de incentivo à produção, certo? Então, o que era para vocês fazerem? Era para vocês aplicarem estas perguntas aqui em relação a uma empresa. Então, como é que uma empresa que existe, vocês pensem numa empresa qualquer, um supermercado, loja de confecções, uma indústria, o que vocês pensarem de empresa. Como é que a gente consegue enxergar ela resolvendo essas questões aqui? Isso é importante para a gente definir o perfil da empresa, né? Então vamos ver o exemplo de resposta aqui, ó. Se a gente pegar uma indústria de arroz, certo? Então, o que ela está produzindo? Bens de consumo ou bens de capital? O que o arroz é? Certo? Estão entendendo? Então, o arroz é um bem de consumo. Depois, como produzir? Uma indústria de arroz usa mais capital, mão de obra ou ele é equilibrado? Vocês podem dizer, porque a gente está aplicando em relação a uma empresa, não está aplicando a economia pura. E para quem produzir? Né? Ele produz para gerar emprego, para ser competitivo, ganhar dinheiro. Por quê? Porque é uma empresa particular, né? Então aqui a gente pode fazer isso aí também. Vamos analisar um outro exemplo aqui. Lojas comerciais. Tá? Vamos falar isso aqui. Então, como é que uma loja comercial resolve? A loja comercial também aqui é bens de consumo, né? Como produzir? Como é que uma loja, um comércio faz? Né? O que vocês acham que caracteriza mais o comércio? Ele trabalha mais com mão de obra ou mais com máquinas e capital? Certo? E para quem produzir? Ele é um móvel de exportação? É um móvel para ser consumido na cidade? Como é que é o tipo de comércio aqui? Certo? A empresa pública, outro exemplo aqui. Ó. Então aqui tem 3 exemplos de empresas. A empresa pública, vocês pensem, por exemplo, uma prefeitura, né? Então, o que produzir está relacionado nas obras que a prefeitura faz. Ela incentiva as indústrias, tem um distrito industrial, uma zona de incubadoras de empresas que incentiva isso aí, ou ela incentiva mais o comércio? O que uma prefeitura faz? Né? O quanto produzir? Como é que a prefeitura estabelece a estratégia dela em relação à produção? Né? O que uma prefeitura produz? Ela produz calçamento, ela produz iluminação, produz esgoto e assim por diante. Então pensem nesse sentido. Né? Você tem que estar focado em relação ao tipo de empresa que vocês vão pegar. Certo? Eu coloquei aqui no exemplo para a gente conversar 3 coisas diferentes. Então, se vocês forem falar da indústria de arroz, é só a indústria de arroz. Se falar de lojas comerciais, é só de lojas comerciais. E de empresa pública, prefeitura, governo do estado, governo federal, é só deles, entendeu? Não vamos falar dos 3 ao mesmo tempo, senão vai, como diz, vai bugar, não vai dar certo. Tem que ser um de cada vez. Então, voltando aqui na pergunta, ó, apresente exemplos de respostas para as questões para uma empresa comercial ou industrial. Escolham um tipo de empresa e tentem identificar nela como é que ela resolveu estas questões aqui, certo? Número 5. Explique as diferenças entre economia de concorrência pura e mista, certo? Então, assim, ó, onde é que está aqui? Economia de concorrência pura ou concorrência mista. Essa aqui, ó, esses sistemas
de concorrência pura ou mista são as formas com que o mercado, como a estrutura, como a sociedade se organizou para então tentar funcionar, vamos dizer assim. Então, nos primórdios, onde não existia um governo estruturado, existia o que predominava era o sistema de concorrência pura, ou seja, sem interferência do governo. O que significa isso? Significa que eles imaginavam que existia uma mão invisível do mercado que se autorregulava. Então, por exemplo, existia excesso de oferta. Tinha mais produtos que pessoas querendo esses produtos. O que acontece quando tem essa situação? Sobra estoque, né? Aí o que acontece quando tem muito estoque? Reduz o preço. E reduzindo o preço, ele fica num equilíbrio, né? O mecanismo de preço promove o equilíbrio dos mercados. Agora, se fosse o contrário, deixa eu ver se cortou aqui, deixa eu subir um pouquinho. Aqui, ó. Excesso de demanda, escassez de oferta. O que significa isso aqui? Tem mais pessoas querendo do que o que está sendo produzido. O que acontece quando tem excesso de demanda? Formam-se filas, tendência ao aumento de preços até o equilíbrio. Então, eles imaginavam num processo de concorrência pura, sem interferência do governo, que o próprio preço seria um mecanismo de regulação dos mercados. Se tem muito produto, né, ninguém está querendo, vamos dizer assim, baixa o preço que mais pessoas vão comprar. Se for o contrário, tem muita gente querendo, aumenta o preço até, né, as pessoas ser vendido o que tem, vamos dizer assim, né? Vai vender para quem tiver mais dinheiro. Então essa é como funcionaria esse sistema de concorrência pura. Aquelas perguntas da economia, numa economia pura aqui, como é que ficariam elas? Ficariam assim, ó. O que e quanto produzir? Então o que é decidido pelos consumidores, vai depender do perfil, da cultura, de vários aspectos, e o quanto determinado pelo encontro da oferta e da demanda, que é o que a gente estudou aqui, ó. O quanto, como é que eu vou produzir? Vou produzir 10, 100, 1000, quanto eu vou produzir? Vai depender dessa relação aqui. Se eu produzir demais, então eu vou ter que ajustar o preço para que eu consiga vender tudo. Se eu produzir de menos, né, eu tenho que aumentar o preço para que seja vendido num valor que eu consiga manter a produção. Como produzir? A questão de eficiência produtiva resolvido no âmbito da empresa. Então aqui, como não tem interferência do governo, cada empresa decide quanto ela vai produzir de acordo com a eficiência que ela consegue. O que ela tem de recursos, de mão de obra e assim por diante. E o para quem produzir é decidido no mercado de fatores de produção. Demanda e oferta de fatores de produção. É uma questão distributiva. Então o para quem produzir é decidido no mercado. Certo? Então é nesse sentido aqui, ó. A grosso modo, isso aqui é uma selvageria, né? Não se concebe hoje a questão de não existir interferência do governo no mercado, pela questão do equilíbrio, né? O preço não vai se ele sozinho não consegue regular todas as complicações que existem no mercado. Então aqui nós vemos para o que é atualmente, ó, um sistema de concorrência mista. O que é o sistema de concorrência mista? O mercado sozinho não garante que a economia opere, é o que a gente acabou de falar, né? Sempre com pleno emprego de seus recursos, necessitando maior atuação do setor público na economia. Então isso aqui é o que a gente já havia falado ali, a gente não consegue ter um mercado funcionando plenamente sozinho. Tem muita injustiça, até porque, se vocês estão lembrados, a economia é uma ciência social, né? Então, demanda e oferta está relacionado com aspectos, inclusive, psicológicos, né? Em relação ao que a gente pode esperar do que pode acontecer ali dentro do mercado. Evitar distorções alocativas distributivas. Então, essa é uma questão que o governo se preocupa, né, com distribuir melhores,
vocês podem observar em relação a país mesmo, não é? Como tem diferenças entre as regiões do Brasil, em termos de população, de distribuição de renda, de infraestrutura, de estrutura, de qualidade de vida das pessoas. Então essa questão aqui é a questão da atuação do governo, tentando resolver essas distribuições distorcidas, né? Onde é que o governo atua? Ele pode regular impostos, né? Ele pode regular os preços através dos impostos. Então, por exemplo, o preço aqui, ó, seria regulado pelo excesso de oferta ou excesso de demanda. Aqui não, o governo pode taxar para mais ou para menos um produto e aí ele altera o preço desse produto, né? Complemento da iniciativa privada. Então, por exemplo, os empresários montam a empresa, mas o governo faz a estrada, faz a rodovia, faz né, o calçamento. Fornecimento de serviços públicos, né? Então o governo pode incentivar, complementar, auxiliar a iniciativa privada, por exemplo, fornecendo linha de ônibus, fornecendo asfalto, esgoto e assim por diante. Fornecimento de bens públicos, né, não vendidos no mercado, por exemplo, educação, segurança, justiça. Então, essa aqui é a parte do governo para tentar evitar distorções, né, na distribuição dos recursos. Compra de bens e serviços do setor privado, né, um exemplo bem simples aqui que a gente tem é a questão da merenda escolar, né, é a participação do governo tentando reduzir essas distorções aqui. Então, assim, essa é a questão quando se fala em concorrência mista, que é o que a gente vive atualmente, né? Essa aqui seria um mundo perfeito sob o aspecto da economia. O próprio mercado se regula. Só que o mercado é feito de pessoas, e pessoas têm pensamento, e nem todo mundo pensa igual. E aí existem os conflitos. E então entra o governo tentando equilibrar essa situação aí, fazendo alguma coisa que complemente a iniciativa privada. Então, essa questão era no sentido assim, ó, explique as diferenças entre economia pura e mista. Então, com base nessa explicação que estava no texto aqui, essa leitura, vocês vão colocar com as palavras de vocês a diferença entre os dois. A diferença básica é que uma não existe a participação do governo, ó, e a concorrência mista é com interferência do governo. Mas não fiquem só nisso, né? Vocês façam uma coisa mais fundamentada, né? Explicada o que significa a não interferência do governo e o que significa a interferência do governo. Tentem fazer um texto mais dentro desses conceitos aqui que a gente está lendo. A número 6. O que ocorre quando há excesso de oferta e de demanda, e comente. É o que a gente viu ali em cima, né? Que a 6 está meio repetitiva aqui, ó. É o que a gente viu aqui. Então, quando tem excesso de oferta, quer dizer, é muita gente oferecendo. O que significa? Sobra, né? Se tem muito produto, poucas pessoas querendo, pouca escassez de demanda, então vai se formar estoque. Você sabe pela própria vivência da gente, né? Quando tem muita coisa em estoque, baixa o preço. E aí a empresa consegue desovar, vender um pouco mais, não ficar tão, né? Isso aí, qual é a consequência disso? O que significa esse movimento aqui? É um mecanismo de preço em ação, ele promove o equilíbrio dos mercados. Então, uma redução, quando tem excesso de oferta, uma redução de preços promove o equilíbrio do mercado. Então, vamos marcar aqui, ó. O excesso de oferta baixa o preço. E aí, a gente consegue o equilíbrio de novo. Quando for o contrário, ó, excesso de demanda, o que acontece? Excesso de demanda é pouca oferta. Significa o quê? Quando tem excesso de demanda, para a economia, significa que tem pouco produto. Né? Tem mais gente querendo do que produto disponível. O que acontece? Formam-se filas. Mas como é que eu resolvo esse problema então? Aumenta o preço. E aí, aumentando o preço, existirá novamente aqui um equilíbrio. O que significa esse equilíbrio da demanda? Significa que vai distribuir, vai elevar aqui. Ó. Então, esse excesso de demanda aqui não é uma coisa boa.
Né? O que vocês acham? A gente sabe pela história da gente, né? Quando deu aquela paralisação dos caminhoneiros, não tinha produto, teve comerciantes se aproveitando. Esse aqui é um exemplo disso aqui, né? Então aqui, ó, quando tem excesso de oferta, existe concorrência entre empresas. E quando tem excesso de demanda, existe concorrência entre os consumidores. Vamos colocar essa aqui pertinho para vocês entenderem aqui melhor. Então, ao final da história, a conclusão aqui, ó, o que ocorre quando há excesso de oferta? Existe concorrência entre empresas para vender os bens escassos aos consumidores. E o que ocorre quando há excesso de demanda? Existirá concorrência entre os consumidores para a compra. Então, isso é o que acontece nesses extremos aqui, ó. Aqui, quando ocorre um desequilíbrio no mercado, ou tem muito produto ou tem pouco produto, certo? Quando tem muito produto, as empresas disputam, né? Quem é que vai vender? Então tem aquela guerra de preços. E quando for o contrário, quando tiver pouco produto, né? Tem mais gente querendo do que produto disponível, aí os consumidores, né? A gente vê aquelas coisas horríveis de consumidor brigando dentro do mercado pelos produtos, filas imensas nas lojas e assim por diante. Então isso aqui é o que o governo, aqui ó, na atuação do governo. Por que o governo interfere? Porque ele não quer que esses desequilíbrios aconteçam. Eles vão, assim, a função do governo é que esses desequilíbrios não aconteçam, né? Então aqui, ó, o que eu queria de resposta na 6 aqui, ó? Comentários que mostram o entendimento desse mecanismo. Você tem que entender essa questão aqui, ó, de oferta e demanda. A oferta e a demanda são duas forças que nós temos no mercado. Uma é o que vai consumir a outra. Então a gente oferta, produz e as pessoas vão lá e demandam esse produto, consomem esse produto. Então quando o grande objetivo da economia é que haja sempre um equilíbrio. Mas não é fácil porque o mercado é muito grande, existem muitas diferenças no mercado, existem muitas pessoas com renda diferentes, com cultura diferente, com pensamento diferente, então esse equilíbrio raramente vai existir, né? A gente tenta achar uma situação mais equilibrada possível, e aí entra o governo. Então você tem que entender essa questão, né? O que representa muita oferta de produto, o que representa muita demanda de produto. Então a gente tenta evitar essas disputas entre empresas ou entre consumidores. Aqui é o número 7. Como é o papel do governo em uma economia mista? Então assim, ó, de tudo que a gente já falou aqui, ó, nessa questão anterior, na questão 5, ó, certo? Aí no texto vocês tinham também aquelas críticas ao sistema de economia pura. Então, uma economia pura, ela simplifica demais a realidade. O mundo não é tão simples e objetivo assim, né? A gente sabe que não existe um equilíbrio de mercado tão fácil assim. Os preços podem variar devido ao mercado, não devido ao mercado, mas em função de força de sindicatos, do poder de monopólios e oligopólios, intervenção do governo. Então, assim, o preço sozinho, ele não é uma variável autocontrolável. O preço vai regular o mercado, o preço vai trazer o equilíbrio no mercado. Não, nem sempre. Por quê? Porque o mercado é feito de pessoas e as pessoas podem então se organizar em sindicatos e forçar a baixa dos preços. Existem as empresas que podem se organizar nessas forças de monopólios e oligopólios. Um exemplo clássico que a gente vê é o combustível. O combustível ele não baixa significativamente de preço nunca, né? Pode baixar o preço na refinaria, pode baixar o preço na Arábia Saudita e na Rússia, mas o consumidor não chega a ver isso aí. Então essa questão da crítica que se dá é a questão do preço vai equilibrar o mercado. Com essas forças aqui, outro exemplo aqui, ó, o governo pode alterar os preços através de impostos, de subsídios. Subsídios são ajudas que o governo dá para que exista produção. Na agricultura nós temos subsídios, então os agricultores têm benefícios
fiscais, benefícios de financiamentos mais baratos, tem vários aspectos onde o governo interfere, né? Tarifas de serviços, tarifas de exportação, a política salarial, cada categoria, por exemplo, tem um salário base. O governo pode também, em determinados mercados, fixar preços mínimos, né? Não é tabelar, né? Mas ao mesmo tempo dizer qual é o máximo ou o mínimo para aquele preço para ser vendido, para ajudar a equilibrar o mercado. A política cambial, por exemplo, então, em relação à cotação do dólar, pode afetar os preços também. Então, isso tudo aqui são críticas à economia pura. Isso aqui é para justificar a importância do governo na economia. Um outro argumento aqui, a letra C, ó, o mercado sozinho não promove a perfeita alocação de recursos. Então, em países pobres, o Estado tende a promover a infraestrutura básica, certo? Então, aqui o governo tem que interferir, porque o mercado sozinho não vai trazer o benefício para todos. O mercado sozinho não promove perfeita distribuição de renda, então aqui é outra crítica também em relação ao mercado sozinho, né? O mercado tem essa expressão aqui, que eu acho que eu não falei para vocês, o laissez-faire aqui, ó. Aqui, a grosso modo, ó, o mercado resolve os problemas econômicos fundamentais. Significa deixe cada um por si que no final vai dar certo. Só que isso aqui é muito cínico, né? A gente sabe que não é assim. Então, de novo aqui, ó, o mercado sozinho não promove a distribuição de renda. Onde é que está que eu pulei aqui? Aqui, ó. Então, por esses fatores todos aqui, ó, a economia pura não funciona, não é ideal. Então, essas críticas elas justificam a atuação governamental para complementar a iniciativa privada e regular os mercados. E aí o que acontece então? Ó? A pergunta era, como é o papel do governo em uma economia mista? Vocês sabendo disso aqui, porque isso aqui está ali no texto, já teriam lido essa parte aqui para chegar nessa pergunta, vocês vão responder livre, a opinião de vocês que mostre que vocês entenderam a importância e a necessidade da participação do governo na economia, principalmente nas áreas sociais. Então, assim, ó, nós não vamos entrar no mérito aqui de corrupção, de linhas partidárias, eu gosto do A, do B, o lado esquerdo, o lado direito, isso aí são vícios, são erros que acontecem para que um país se desenvolva plenamente. Então, enquanto a gente ficar com essas questões partidárias, com corrupção, nunca se vai chegar numa sociedade igualitária, numa sociedade justa. Olha os problemas que a gente tem no nosso país. Gente passando fome, gente que não tem trabalho. Por que isso acontece? Porque tem politicagem, porque tem roubalheira. Então, assim, ó, não dá pra gente, como contabilista, fingir que não enxerga essas coisas. Então, e também o que acontece? A gente, aqui a economia preza a questão da participação do governo para reduzir essas desigualdades sociais. Se vocês estão assistindo aos noticiários atualmente, principalmente da OMS, a Organização Mundial de Saúde, o representante da OMS, sempre quando ele fala, qual é o discurso deles? Que os governos têm que amparar a parte da sociedade menos assistida. Então, essas políticas todas, eu estou toda hora postando notícia no grupo ali, né? Mas é isso, o nosso assunto é economia, a gente tem que estar sabendo de tudo que acontece para poder influenciar positivamente a gestão das empresas. Então, o que acontece? Isso tudo que vocês estão vendo, por exemplo, o governo libera uns R$600 para as pessoas que estão necessitadas, o governo libera o fundo de garantia. Essas aí são ações do governo para tentar equilibrar a área social, principalmente, ó. A questão aqui, ó, a distribuição de renda, a completa alocação dos recursos reais, os recursos em relação à infraestrutura e assim por diante. Então você tem que entender essa questão aqui, ó. Eu estou perguntando para vocês como é o papel de um governo em uma sociedade mista. O que ele tem que fazer? Né? Qual é a opinião de vocês? Como é que o governo tem que agir numa economia mista? Número 8. Cite as áreas e ciência com que a economia se relaciona e qual das áreas você acha mais importante. Então, aqui é importante salientar que a economia, por ser uma ciência social,
ela se utiliza em parceria com várias outras áreas. Então, por exemplo, a mais assim forte, economia e política. Cada prefeito, cada governador, cada presidente de qualquer país que vocês pensarem, que tem a sua estrutura política, né, vocês vão ver que sempre está a política influenciando a economia, ou a economia é uma influência do pensamento político. Então, cada governo tem a sua visão de desenvolvimento do país, ou do município. Né? Então, a política está sempre junto com o aspecto econômico. Os aspectos sociais, né, relacionados com a sociedade, o tipo de formação da sociedade, os problemas que acontecem na sociedade, o aspecto histórico, por que as coisas assim, o que aconteceu no ano passado, há 10 anos atrás, há 100 anos atrás. O aspecto geográfico e demográfico, né? A geografia também interfere a economia. Olha por exemplo, o nosso aspecto da Serra Gaúcha e do Pampa, né? O aspecto geográfico. O aspecto demográfico envolve desde, por exemplo, a cultura, a colonização, a faixa etária, a expectativa de vida, a predominância de sexo masculino e feminino, envolve todos os aspectos que você pode pensar em relação a influenciar o mercado. A economia e o direito, né? Então, as regras, as leis também estão aqui importantes. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo de novo aqui no nosso país agora, com qualquer plano que o governo tenha de vou dar R$600 para o povo que está precisando, tem que passar no Congresso, tem que ser votado, tem que ser sancionado. Então, assim, aqui as leis elas estão sempre se relacionando no aspecto econômico, né? A economia se relaciona com a matemática e estatística também. A gente faz, na economia, a gente faz cálculos, a gente faz relatórios, apresentação de dados, estudo de dados. E a econometria, que é o estudo, né, mais avançado dos aspectos econômicos. Então aqui, cite as áreas e qual delas você acha mais importante. Né? Então vocês podem puxar para a área que vocês acham que influencia mais a economia. É pessoal a resposta. A número 9. Qual a diferença entre microeconomia, macroeconomia e economia internacional? Aqui é o complemento desses conceitos gerais. Então, assim, a gente está falando de microeconomia quando a gente estudar um mercado específico, um assunto específico. Então, se a gente está estudando o aumento dos preços, a gente está falando de microeconomia. Né? Se a gente está estudando os aspectos macros, os aspectos totais aqui, então, por exemplo, taxa de desemprego, inflação, crescimento econômico, PIB, a gente está falando de macroeconomia. E a economia internacional estuda as relações entre os países. Né? Então, nós temos como o mais assim, de destaque aqui são a questão, por exemplo, do câmbio, das exportações, do transporte de mercadorias entre os países. Então, essas relações entre os países são acompanhadas e estudadas também dentro do campo da economia internacional. E a última questão aqui é como você acha que deve ser o perfil do técnico em contabilidade em relação à economia para auxiliar as empresas. Então aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês nesse aspecto de vocês são, na formação do técnico, o técnico seria a pessoa que ajudaria o empresário a navegar o seu barco nesse mar que é a economia. Então vocês, como profissional, quanto mais bem informado estiverem, melhor vai ser, né? E que tipo de auxílio vocês podem dar para as empresas, né? O que o técnico de contabilidade, na formação dele, pode ajudar as empresas na tomada de decisão, certo? É uma resposta pessoal, né? E aí você tem que dar uma ideia assim de que vocês entenderam que a economia é importante para o sucesso das empresas. Uma empresa não vai ter sucesso de longo prazo se ela não entender o mercado, os aspectos econômicos que está envolvido, certo? Então esse foi o nosso primeiro conteúdo. Essas respostas são no caderno, tá? Independente a gente vai se passar essa pandemia aí lá em maio, mas fica lá no caderno como o primeiro conteúdo, ok? Antes da gente encerrar o vídeo, só quero fazer um pedido para vocês. A gente tem aqui, inclusive o governo do estado está orientando que as aulas aconteçam
por uma plataforma de EAD para aproximar o professor e o aluno. Eu sei que a gente tem o grupo do WhatsApp, mas o grupo do WhatsApp ele é muito genérico ali. De vez em quando dá alguns estresses de achar que alguém está botando muito conteúdo, porque as visões são diferentes. A contabilidade é uma área focada. A economia é uma área que você tem que olhar para todos os lados. Então, se eu estou enchendo de postagem ali dentro, eu estou pensando no aspecto econômico, cultura geral. Como é que vocês vão ajudar uma empresa em relação à economia se vocês são deste jeito? Não dá. Né? Você tem que ter uma mente aberta, um conhecimento geral sobre tudo, porque tudo que acontece é o mercado, e o mercado influencia positivamente ou negativamente a empresa. Então vamos centralizar a nossa comunicação por aqui e deixar o WhatsApp para recados, avisos, coisas desse tipo aqui, certo? Pelo menos nesse mês de abril. Então o que eu quero dizer aqui? Ó? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para pedir assim para os colegas virem para cá. Ó. A gente não está toda a turma aqui, ainda está faltando gente. Ó. Tem gente que eu mandei convite até agora nem não aceitou, ó, tá? Então é importante que vocês valorizem aqui o nosso momento aqui, a nossa sala de aula virtual. As atividades elas estarão sempre aqui, né? E aqui no mural eu vou postar os conteúdos. Então, se tiver conteúdo novo, vocês vão encontrar aqui no mural. Se tiver alguma atividade, algum trabalho, vocês procurem aqui na atividade, certo? E conforme vocês forem entregando e participando aqui das atividades, a gente vai corrigindo, colocando os trabalhos e as observações aqui, certo? Então, assim, é um momento que todo mundo está aprendendo, pessoal. Vocês não se preocupem em assim, o que tá, será que sou eu? Não sou eu, somos todos nós. Mas todo mundo está passando por um momento que a gente tem que aprender a viver, a trabalhar, né? É um modelo novo para todos nós. Então a gente tem que ter um fio da meada, um ponto de referência. Esse ponto de referência pode ser o estudo, né? Porque se eventualmente tudo está mal, e o estudo estando bem, a gente tem uma luz lá na frente, né? Então façam o melhor que vocês podem, vocês são formandos, eu até já botei aqui o chapéuzinho de formando para vocês motivarem-se, né, ao final do curso, certo? Então, se vocês têm o contato dos seus colegas, avisem eles para mandar um e-mail para se cadastrar aqui, para a gente centralizar nossas aulas, certo? Então, isso aqui seria quando a gente voltaria na semana que vem, tendo aula, né? Pelo primeiro decreto do governador, a gente hoje já teria aula, né? E a nossa aula era na terça-feira. Então, na terça-feira a gente chegaria e corrigiria o exercício e depois trabalharia um ponto novo, que aí o ponto novo depois eu vou postar aqui e aviso vocês, certo? Mas por enquanto a gente fica aqui na correção do exercício, ok?